Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja bem-vindo ao especial Informação de segunda-feira. Hoje temos para si toda a atualidade relacionada com a crise na Ucrânia. Também o Ricky estará aqui para lhe dar conta na redação daquilo que foi praticamente o somatório do fim de semana e de hoje. Temos também a informação sobre o uso de máscaras na cidade de Nova Iorque, deixou de ser uma exigência a partir de hoje. E depois temos ainda no decorrer desta emissão os números da Covid em Portugal, temos o desporto, com a jornada 24, a conclusão desta jornada. E não se esqueça que às 8h15 tem o canto direto com o Ricky e os seus, as pessoas que falam de desporto hoje, que são os comentadores residentes da SBT. E agora vamos para o uso da máscara, deixou de ser obrigatório em Nova Iorque. A partir de hoje, esse uso, como já disse, deixa de ser uma requisição, digamos, do próprio Mayor e do Governador, e, portanto, deixa de ser obrigatório em espaços fechados e em escolas. No resto do Estado, o uso da máscara deixa de ser uma exigência, como já disse, a partir de hoje, a partir de quarta-feira, se bem que cada distrito escolar ou cidade possam retomar medidas em contrário. Em relação a Newark, New Jersey, o mandato de obrigatoriedade de máscaras prescreveu hoje. O mayor da cidade de Nova Iorque, Eric Adams, anunciou que a partir do dia 7 de março deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em espaços fechados e em escolas na cidade. Também a partir da mesma data, a falta de um cartão de vacinação não será mais um impedimento para que os nova-iorquinos ou visitantes da cidade frequentem restaurantes, bares e certos estabelecimentos recreativos. Adams referiu que continuarão a ser tomadas medidas adequadas para manter os residentes e as crianças seguras, referindo que cada pessoa deve usar máscara se assim o entender. Todos os outros mandatos de vacinas, incluindo o mandato para que os trabalhadores da cidade sejam vacinados, permanecerão em vigor. O Mayor Adams justificou a escolha do dia 7 de março para que as empresas tenham o necessário tempo de ajustamento à mudança. O anúncio surgiu depois de a governadora Kathy Hochul anunciar que os mandatos de máscaras escolares em todo o estado seriam revogados a partir de quarta-feira, 2 de março, mas que cada distrito escolar pode requerer uma extensão dessas medidas. O Centro de Controlo de Doenças recomendaram na sexta-feira que os americanos que vivem em áreas de baixo e médio risco de Covid-19 não precisam de usar máscaras em ambientes fechados. Toda a cidade de Nova Iorque está agora categorizada como de baixo risco de Covid. Em Newark, o uso obrigatório de máscaras em estabelecimentos fechados termina hoje e espera-se uma comunicação do Mayor Ras Baraka, de modo a que se entenda se a medida vai ser estendida ou se a partir de amanhã, dia 1 de março, o uso de máscaras deixa de ser uma obrigatoriedade. Teve lugar esta manhã na Bielorrússia uma reunião entre delegações russa e ucraniana para tentar encontrar uma solução para o conflito entre os dois países. Ficou agendado mais um encontro para os próximos dias, ainda que a invasão russa continue. A ronda de negociações que colocou esta segunda-feira frente a frente representantes do governo russo e ucraniano chegou ao fim, segundo informa a agência estatal RIA. O membro da delegação russa, Vladimir Medinsky, garantiu que todos os pontos definidos em agenda foram abordados nesta primeira discussão. Segundo a mesma fonte, citada pela agência, foram encontradas temáticas nas quais é possível prever a existência de posições comuns entre a Rússia e a Ucrânia. Já o assessor-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia esclareceu que ambas as partes identificaram temas prioritários para se chegar a um eventual entendimento sobre os quais delinearam decisões específicas. No seguimento desta reunião, os negociadores de ambas as partes vão agora regressar às capitais dos respectivos países, informa a agência France Press, para discutir os próximos passos. Entretanto, será agendada uma segunda ronda de negociações que deverá ocorrer nos próximos dias. Neste primeiro encontro esteve em cima da mesa a possibilidade de se acordar um cessar-fogo no território, numa altura em que a invasão russa à Ucrânia decorre já pelo 5º dia consecutivo. Mas analistas militares dizem que a reunião não serviu apenas para discutir a crise, mas sim ganhar tempo nas hostilidades de parte a parte. E vamos agora até Kiev, em direto, com 4 câmaras em 4 ângulos diferentes, ver o que se passa neste preciso momento na capital da Ucrânia.
Temos aqui 4 imagens, ainda que seja de noite e a grande parte das luzes estejam apagadas na capital ucraniana. Consegue ver, pelo menos no canto inferior direito, uma imagem iluminada da principal praça de Kiev, junto ao edifício do Parlamento, mas temos som e vamos ouvir um pouco para ver se de facto há calmia e se há, pelo menos, ausência de tiroteio na capital ou perto dela. Nota-se o som de algumas explosões bastante longe ou relativamente longe do centro da cidade, para onde hoje se deslocava uma imensa coluna de blindados com abastecimentos, combustível e equipamento de guerra. E que, portanto, esse comboio de caminhões tinha cerca de 3 quilómetros. E são 2 horas e 5 minutos, portanto, em Kiev. O presidente Zelensky disse que as próximas 24 horas, disse hoje de manhã, que eram absolutamente cruciais, mas pelo menos até este momento parece que existe, digamos, um barulho muito silencioso na capital de Kiev, o que para já é bom sinal, mas a situação começa a piorar daqui a alguns minutos, cerca das 3 da manhã, como é habitual, e nessa altura será possível ver exatamente essas explosões no horizonte da cidade. A Rússia, por sua vez, interditou o espaço aéreo do país a aeronaves de 36 países, incluindo Portugal, em represália às sanções económicas devido à invasão da Ucrânia, segundo a agência Novosti. Em casos especiais, a Agência Federal do Transporte Aéreo ou do Ministério das Relações Exteriores podem emitir uma autorização especial para esses voos desses Estados. Portanto, com a ofensiva russa em curso, a Ucrânia volta-se cada vez mais para o Ocidente para escapar à órbita de Moscovo. Esta segunda-feira, o presidente ucraniano assinou um pedido de adesão à União Europeia. Horas antes, Volodymyr Zelensky tinha recorrido às redes sociais para dizer que voltou a pedir à União Europeia a luz verde e chegou mesmo a assinar o protocolo para aderir imediatamente ao bloco comunitário, através de um recurso a um procedimento especial. Com a ofensiva russa em curso, a Ucrânia quer voltar-se o quanto antes para o Ocidente e escapar à órbita de Moscovo. Esta segunda-feira, o presidente ucraniano voltou a pedir à União Europeia para permitir a adesão imediata do país ao bloco, um processo que normalmente leva anos. Apelamos à União Europeia para a adesão imediata da Ucrânia, através de um novo procedimento especial. Para a presidente da Comissão Europeia, esse é o caminho natural. Em entrevista à Euronews, Ursula von der Leyen disse que, com o tempo, a Ucrânia deve juntar-se ao bloco. Temos um processo com a Ucrânia que é, por exemplo, integrar o mercado ucraniano no mercado único europeu. Temos uma cooperação muito estreita. Eles fazem parte da nossa família. Eles são de nós e queremos que eles façam parte. Mas esta segunda-feira, o porta-voz principal da Comissão Europeia lembrou que o assunto teria de ser discutido pelo Conselho Europeu, onde se adivinham debates intensos. Ouvimos a mensagem do presidente Zelensky a apelar a um processo de adesão acelerado e rápido. Mas permitam-me que recorde que a Comissão funciona com base num mandato que recebe para negociar. Não somos nós mesmos a definir esse mandato. A Ucrânia não está só nesta ambição. A Albânia, a Sérvia, a República da Macedónia do Norte e Montenegro aguardam impacientemente para se sentar à mesa de igual para igual com outros líderes europeus. A Bósnia e Herzegovina, Kosovo e Moldávia também têm aspirações idênticas. Portanto, há pelo menos quatro países com muito interesse em aderir à União Europeia. Esses estão na linha da frente, portanto, este pedido ucraniano poderá não acontecer se por acaso o Conselho da Europa decidir que não. E ali os debates intensos vão claramente mostrar que para já e nos próximos meses ou anos não será possível à Ucrânia aderir à União Europeia. Isso é uma situação extremamente complicada, na medida em que também os Estados Unidos encaram com alguma preocupação essa adesão. E porquê? Porque a adesão à União Europeia é exatamente uma das exigências de Vladimir Putin para que não continue a atacar a Ucrânia e está nas mesas das negociações este assunto. Por sua vez, a China também
com receio de, exatamente, os Estados Unidos continuarem a apoiar o Taiwan, poderá até certo ponto deixar de ficar, digamos, insensível a esta situação e poder optar por apoiar a Rússia se, porventura, a Europa decidir aceitar o pedido de adesão à União Europeia por parte da Ucrânia. Agora, vamos para o número de baixas. É um número que está sempre na cabeça das pessoas. Desconhecemos ainda qual é o número confirmadíssimo de baixas na Ucrânia e também relacionado com a própria Rússia, na medida em que os russos, geralmente, por uma questão de secretismo de Estado, não divulgam o número das suas baixas. Mas o alto comando ucraniano disse quais são as perdas do invasor até amanhã desta segunda-feira. Portanto, podemos ver que 5.300 mortos. Atenção, que esta notícia poderá ser, até certo ponto, verdadeira ou falsa, consoante aquilo que se pode entender do comunicado do alto comando ucraniano. 251 carros de combate destruídos, 816 blindados de transporte combate, 29 aviões, 29 helicópteros, 3 drones, também 21 sistemas múltiplos de lança-foguetes, uma unidade de míssil antiaéreo, 2 navios e 291 veículos táticos. Portanto, é esta a informação do alto comando ucraniano que divulgou esta manhã estes números, estas perdas dos russos na sua invasão à Ucrânia. Entretanto, a população daquele país defende-se como pode. Já todos nos apercebemos disso. Um canal de televisão deu indicações de como se fazem coquetéis Molotov, uma arma que pretende informar os civis como lutar contra a invasão russa. Podemos, a talho de foice, informá-lo de que uma cervejeira ucraniana, imagine bem, uma fábrica de cerveja, deixou de fabricar este produto e passou a produzir coquetéis Molotov para combater as forças russas. A cervejaria Pravda, na cidade ocidental de Lviv, como estamos a ver, decidiu contribuir para o combate contra a Rússia com a produção de coquetéis Molotov com garrafas com rótulos com a imagem do presidente russo Vladimir Putin. Muitas das garrafas usadas são de vinho português. De acordo com a France 24, o proprietário desta cervejeira, Yuri Zastanovsky, defende que a empresa tomou a decisão porque as pessoas precisam. O proprietário diz ainda que a ideia partiu de um funcionário da cervejaria, produzindo agora uma cerveja chamada Putkin Kuilo, um insulto dirigente ao presidente russo. Esta fábrica de cerveja começou a produzir os coquetéis Molotov para as forças de defesa territoriais da Ucrânia este sábado, compostas por reservistas que responderam ao apelo do presidente Zelensky para ajudar no conflito. O Ministério da Defesa daquele país encorajou os cidadãos a fabricar coquetéis Molotov para defender o país, publicando no site oficial informações para a sua produção caseira. Desde a passada quinta-feira, várias dezenas de milhares de pessoas entraram na Roménia vindas da Ucrânia para tentar escapar à ofensiva militar russa. Segundo as últimas informações, haverá já cerca de 500 mil de pessoas que fugiu à guerra através das fronteiras com a Polónia e a Roménia. Desde a passada quinta-feira, várias dezenas de milhares de pessoas entraram na Roménia, vindas da Ucrânia, para tentar escapar à ofensiva militar russa. Segundo a agência EFE, a passagem fronteiriça mais movimentada é que liga a província ucraniana de Chernivtsi à região romena de Suceava. Na localidade fronteiriça de Siret, no lado romeno, uma assistente social indicava este fim de semana que 80% são mulheres e crianças. Vassili é um refugiado com dupla nacionalidade, mas depois de deixar a maior parte da família segura na Alemanha, decidiu voltar para a Ucrânia. A minha mulher está à minha espera. Ausentei-me 3 dias e ela telefonou-me muitas vezes para perguntar onde estava. Ela está à minha espera, na nossa casa. Uma parte dos refugiados que segue esta rota são membros da minoria romena da Ucrânia e têm familiares ou amigos no país vizinho. A preocupação da maioria é colocar os mais novos em segurança. É perigoso em todo o lado. Numa noite pode cair 1 ou 2 mísseis e provocar a morte de crianças. O meu filho mais novo tem 6 anos e eu não posso escondê-lo. Tenho 7 filhos. Desde manhã ouvimos explosões e pensámos que ia acontecer alguma coisa má. Por isso deixámos Kiev.
Somos da Geórgia e por isso vamos para lá. De qualquer forma, ainda não sei como. A maioria dos refugiados viaja para o oeste, para países como a Polónia, a Alemanha ou a Itália. Outros tentam aproveitar oportunidades de alojamento gratuito na região através de instituições caritativas ou centros de abrigo. Entretanto, podemos informar que já chegaram a Portugal cerca de 40 pessoas hoje, portanto, que viajaram de avião, entre os quais o treinador Paulo Fonseca. Entretanto, há outros 40 portugueses, cerca de 40, que vão chegar, estão no caminho e tencionam chegar amanhã a qualquer hora a Lisboa. É importante referir isso, que os portugueses estão a tentar chegar às fronteiras com a Roménia, com a Polónia, para daí seguirem para Portugal. Houve muitos que preferiram ficar, mas dadas as condições na Ucrânia, decidiram regressar a Portugal. Muitos estão ainda a caminho. Entretanto, também chegaram a Portugal hoje cerca de 40 pessoas, 40 ucranianos, que são, de facto, ou foram recebidos pelo governo português no Estatuto de Refugiados. Portanto, vão ter habitação e alimentação providenciados pelo governo português e, portanto, vão ficar em Portugal como refugiados. Portanto, são ucranianos que foram enviados para o nosso país e para muitos países da Europa que decidiram, como toda a gente sabe, acolher quem quisesse sair da Ucrânia. A grande maioria ficou pela Polónia, pela Roménia, onde tem família e amigos, e por ali vão ficar até que estas hostilidades terminem. A guerra continua e as manifestações acontecem em todo o mundo e também na Rússia, onde foram detidas mais de 6 mil pessoas. Portanto, como sabem, Putin não admite os protestos, continua a prender pessoas nas cidades russas e as autoridades tiveram, como já disse, 5.942 pessoas por participarem em protestos contra a guerra em todo o país, desde que o Kremlin ordenou a invasão da Ucrânia, disse um site de monitorização independente. De acordo com os últimos dados, só em Moscou foram detidas 2.802 pessoas por participarem de manifestações não autorizadas. Outras 57 cidades da Rússia foram palco também deste tipo de protestos. De acordo com a lei russa, grandes manifestações exigem que os manifestantes solicitem uma autorização, que deve ser apresentada não mais de 15, mas não menos que 10 dias antes do evento. Há multas pesadas e, em alguns casos, até prisão, que podem ser impostas a quem protestar sem permissão. Os indivíduos estão autorizados a realizar protestos individuais, mas não é inédito que as pessoas sejam detidas por causa disso também. O rublo perdeu cerca de 30% do valor face ao dólar depois dos Estados Unidos e da União Europeia terem anunciado a exclusão de uma parte dos bancos russos do Sistema Internacional de Comunicações Interbancárias SWIFT. Sabemos que hoje na Rússia houve imensas dificuldades em fazer pagamentos através do telemóvel, houve também dificuldades em levantar dinheiro das máquinas ATM, portanto, e neste caso a Rússia começa já a sentir na pele o problema das sanções que estão, de facto, a ser impostas pelos países da União Europeia e também dos Estados Unidos. Bruxelas anunciou a paralisação das transações com o Banco Russo. Queda histórica no valor da moeda russa em consequência das sanções ocidentais contra a invasão da Ucrânia. O rublo perdeu perto de 30% do valor face ao dólar depois dos Estados Unidos e da União Europeia terem anunciado a exclusão de uma parte dos bancos russos do Sistema Internacional de Comunicações Interbancárias, SWIFT. Bruxelas anunciou também a paralisação das transações com o Banco Central russo. Estes anúncios terão levado a uma corrida às caixas de multibanco na Rússia. A queda na taxa de câmbio entre o rublo e o dólar e o euro começou assim que teve início a ofensiva russa na passada quinta-feira, no mesmo dia em que a Bolsa de Valores de Moscovo registrou um mergulho de mais de 33%. O acidente começou por sancionar vários bancos russos e a dívida soberana do país, mas foi a decisão de excluir entidades financeiras do sistema SWIFT que mergulhou a moeda para níveis baixos históricos, chegando a cair para 119,5 rublos por dólar. Em resposta, o Banco Central russo decidiu elevar fortemente a taxa de juro diretora em 20% para tentar travar a queda da moeda. Com a venda do petróleo, Vladimir Putin poupou, antes desta invasão à Ucrânia, cerca de 600 mil milhões de dólares. Portanto, esse dinheiro serviria para esta incursão na Ucrânia. Entretanto, aqui nos Estados Unidos, a Dow Jones, portanto, as bolsas caíram,
ficaram todas no vermelho e a Bolsa Dow Jones chegou a cair 250 pontos esta manhã no fecho da Bolsa, portanto, a queda situou-se nos 168 pontos. A Alemanha é o país que tomou as posições mais duras em relação à Ucrânia. Avançou com a notícia de que vai enviar armas para aquele país e vai militarizar-se, coisas que não acontecia desde a Segunda Guerra Mundial. A imposição parcial do SWIFT foi outra medida alemã secundada pelo Ocidente. O chanceler alemão referiu que o mundo entrou numa nova era. Com a invasão da Ucrânia pela Rússia, o mundo entrou numa nova era, disse Olaf Scholz este domingo numa sessão extraordinária do Bundestag, onde falou da necessidade de estabelecer limites para belicistas como Vladimir Putin e reiterou todo o apoio à Ucrânia. Temos de apoiar a Ucrânia nesta situação desesperada e temos-lo feito em grande medida nas últimas semanas, meses e anos. Mas com a invasão da Ucrânia, entramos numa nova era. Em Kiev, em Kharkiv e, portanto, em Mariupol, as pessoas não estão apenas a defender a sua pátria, estão a lutar pela liberdade e pela sua democracia, por valores que partilhamos com eles. O chanceler alemão anunciou que a Alemanha vai aumentar massivamente as suas despesas de defesa. Para já, vai criar um fundo especial único de 100 mil milhões de euros e, a partir de agora, vai investir mais de 2% do Produto Nacional Bruto anual na defesa. O terceiro grande desafio é evitar que a guerra de Putin se propague a outros países da Europa. Isto significa que, sem ses, nem mas, mantemos o nosso dever de apoio na NATO. O presidente Putin não deve subestimar a nossa determinação em defender cada metro quadrado do território da Aliança, juntamente com os nossos aliados. A Alemanha, que já concordou em excluir a Rússia do sistema SWIFT, admite mais sanções e decidiu proibir do seu espaço aéreo todos os aviões russos. E a partir de agora, praticamente todos os países europeus vão aumentar a sua quota-parte no que diz respeito à questão da defesa. Esta informação foi vinculada hoje por vários países, a Alemanha tomou essa iniciativa e é importante referir que a defesa é de facto importante para quem olha a partir de agora para portanto, neste caso para leste, com alguma preocupação. Entretanto, o presidente Donald Trump disse hoje que se fosse ele, tinha acabado ou acabaria já com a NATO. O presidente Donald Trump sempre foi um crítico da orientação do Tratado do Atlântico Norte e, neste caso, hoje não se esqueceu de dizer que, se fosse ele, a NATO tinha acabado. Na redação, o Ricky Durães, que está pronto, dá-nos a informação sobre os últimos desenvolvimentos sobre a crise na Ucrânia. Ricky? Olá, Luís. O quinto dia do conflito entre a Rússia e a Ucrânia ficou marcado pela reunião entre os dois países com vista a um possível acordo de paz. Lamentavelmente, e como era já de esperar, a reunião não teve resultados práticos e uma nova ronda de conversações irá acontecer em poucos dias, desta vez possivelmente na Bielorrússia. Mas o dia foi fértil em várias medidas. Primeiro, antes de falarmos sobre elas, vamos recapitular um bocadinho aquilo que aconteceu durante o final de semana, já que este ficou marcado pela resistência ucraniana, o que está, digamos, a levar um bocadinho ao desespero as forças russas. Aquilo que Putin antevia ser fácil, uma tomada de Kiev, a capital ucraniana, não está a acontecer e 5 dias depois os ucranianos, liderados pelo seu presidente Zelensky, um autêntico herói, estão a resistir e estão mesmo a trazer muitas baixas às tropas russas. Convém também referir que foi um final de semana marcado por muitas sanções económicas. Vários bancos russos foram removidos do chamado SWIFT, portanto, que é o sistema bancário internacional, e isso desencadeou também uma ameaça nuclear, a segunda de Putin, que os Estados Unidos resolveram não tomar muito em consideração. Vários analistas aqui nos Estados Unidos consideram mesmo que foi
uma medida de desespero de Vladimir Putin. Por todo o mundo, as manifestações de apoio à Ucrânia fazem-se sentir em vários quadrantes, do desporto ao setor económico, mas o mais importante é a população, quer russa, quer ucraniana, a população de todo o mundo está unida num ideal. Hoje, vários acontecimentos. Neste momento decorre nas Nações Unidas mais uma reunião do Conselho da ONU e estamos à espera, portanto, dos resultados práticos da mesma. Zelensky hoje exigiu que a Rússia deveria ser retirada da Interpol, referiu também que a Rússia deveria ser retirada do Conselho de Segurança da ONU, e foi formalizada uma possível adesão da Ucrânia à União Europeia. A nível diplomático, há a referir que na Bielorrússia a Embaixada norte-americana resolveu cessar funções, ao mesmo tempo que foram expulsos dos Estados Unidos membros da missão diplomática da Rússia. Portanto, há a acontecer várias coisas em múltiplos quadrantes. Uma certeza, porém: a Ucrânia está a lutar pela sua autonomia. A Ucrânia, mesmo com o poderio da Rússia, já foram usados mais de 56 mísseis nestes 5 dias de ataque à soberania ucraniana, mas a verdade é que a Ucrânia, liderada pelo seu presidente, está a mostrar que vai vender muito cara esta guerra, e neste momento o ponto cerne da questão é quantos mais dias durará este conflito. Luís, agora do estúdio. Muito obrigado, Ricky. A informação compilada de toda a atividade de hoje e do fim de semana. Há muita gente que diz que a Covid, nunca mais ninguém ouviu falar da Covid. Começou a guerra, acabou a Covid, pois nós vamos falar dela porque felizmente parece estar a desaparecer dos nossos horizontes. Os Estados Unidos consideram que cerca de 70% dos habitantes dos Estados Unidos residem em áreas de baixo risco de serem contaminados com esta doença. Os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos anunciaram mudanças nas diretrizes, permitindo que a maioria dos americanos deixe de usar máscara nos interiores dos estabelecimentos, o que os especialistas em saúde consideram o que pode ser o primeiro passo para mudar para uma fase endémica da pandemia de Covid-19. De acordo com as diretrizes antigas, as máscaras eram recomendadas para pessoas que vivem em comunidades de transmissão elevada e que se aplicavam a cerca de 95% dos condados dos Estados Unidos. As novas métricas colocam mais de metade dos condados dos Estados Unidos, onde vivem cerca de 70% dos americanos, em áreas de baixo ou médio risco, de acordo com os dados do CDC. Os CDCs dizem que os Estados Unidos são hoje um país com mais ferramentas para proteger os cidadãos da Covid-19, como a vacinação, o acesso mais amplo a testes, disponibilidade de máscaras de alta qualidade, acessibilidade a novos tratamentos e ventilação melhorada. Em Portugal, e como temos este cordão umbilical com o outro lado do Atlântico, a informação de que hoje morreram 24 pessoas com Covid-19 e foram confirmadas 4.209 infecções em 24 horas. Portanto, houve menos casos e caminhamos, de facto, para um número razoavelmente aceitável em função da pandemia, que agora já se trata por endemia. Mais 82 doentes foram infectados pelo SARS-CoV-2 e foram hospitalizados. Portugal contabilizou nas últimas 24 horas mais 4.209 casos de contágio e 24 mortes por Covid-19. Estão internadas 1.478 pessoas, mais 82 do que no domingo, enquanto que nos cuidados intensivos continuam 102 doentes. A maior parte dos novos contágios foi diagnosticada na região de Lisboa e Val do Tejo, com 1.211 infectados, seguindo-se o Norte, com mais 1.004, o Centro conta com 716 contágios, a Madeira com 406, o Algarve com 402 infectados, os Açores contabilizam 253 casos e o Alentejo soma 271 testes positivos. No que diz respeito ao número de óbitos, a região de Lisboa conta com mais 6 mortos, o Centro com 3 e o Norte com 12 vítimas mortais. O Alentejo reportou apenas um óbito, assim como o Algarve. Já nos arquipélagos,
Também a região autónoma da Madeira registrou apenas uma vítima mortal. No que à matriz de risco diz respeito, a taxa de incidência é de 1806,8 a nível nacional e de 1728 no continente. Quanto ao RT, ao índice de transmissibilidade, é de 0,73 no continente e de 0,75 a nível nacional. E uma última notícia avançada pela Lusa dá-nos conta de que em Portugal já 6 milhões de pessoas tomaram a terceira dose da vacina, portanto o chamado booster. Mas 2 anos de Covid-19 em Portugal já custaram quase 6 mil milhões de euros à Segurança Social. As medidas adotadas nos 2 anos de pandemia para o apoio ao emprego e rendimento das famílias e trabalhadores abrangeram até agora 3,5 milhões de pessoas e 180 mil empresas e custaram 5,165 milhões de euros à Segurança Social em Portugal. Este é o balanço feito pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que numa nota à Lusa sublinha a importância de medidas como o layoff simplificado ou o apoio à retoma para travar uma subida descontrolada do desemprego, revelando-se fundamentais para acelerarem a estabilização da atividade e o regresso à normalidade. As empresas que beneficiaram do layoff, simplificado ou do apoio à retoma, tiveram direito a aceder ao incentivo à normalização da atividade empresarial, escolhendo uma de 2 modalidades: um salário mínimo nacional, pago de uma vez, ou 2 salários mínimos, pago ao longo de 6 meses. A este incentivo acrescentou o direito à dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições para a Segurança Social a cargo da entidade empregadora durante os primeiros 2 meses do apoio. O incentivo à normalização abrangeu 471 mil trabalhadores e 53 mil empresas em 2020, com pagamentos de 450 milhões de euros. Por sua vez, o novo incentivo à normalização e o apoio simplificado às microempresas, criados em 2021, chegaram a 287 mil trabalhadores e 48 mil empresas, com um valor de 265 milhões de euros. E vamos de imediato para Kiev, onde as explosões já começaram junto à cidade e as sirenes estão neste momento a tocar. Portanto, vamos em direto para Kiev e dar conta do que se está a passar na baixa, ou pelo menos no centro da capital ucraniana. Portanto, são 2 horas e 32 minutos e momentos antes de eu ter acabado, ou termos acabado com a história antes desta ida até Kiev, as sirenes apitaram e ouviam-se e viam-se explosões no horizonte. Portanto, essas explosões são obviamente intervaladas com este silêncio terrível, que é de facto o inimigo principal dos habitantes da cidade. É um chamado, portanto, um silêncio ensurdecedor, porque a preocupação também, o pânico, o medo tomam conta das populações. E há muita gente em Kiev à espera que o ataque se intensifique dos russos em relação à capital, que é de facto o objetivo principal de Vladimir Putin neste seu confronto com a Ucrânia. Neste momento tudo parece voltar à normalidade. Há 4 câmaras que pode ver no ecrã, embora pareça apenas uma, mas não é. São 4. Uma da praça principal em Kiev e 3 de pontos estratégicos da grande cidade, habitada por cerca de 3 milhões de habitantes e que neste momento estão no horizonte destas câmaras que estamos a ver. Portanto, as luzes estão apagadas exatamente pelas razões que se conhecem. Não convém dar ao inimigo, a base, do apontar dos seus canhões. Isto é, se estiver tudo apagado, há menos possibilidade de as forças da ocupação descortinarem onde estão os alvos ucranianos. Esta é uma das razões porque o executivo da Ucrânia optou por mandar apagar as luzes da cidade à noite. Isto não acontece noutras cidades, como Kharkiv e outras, Slovinsky, e outras cidades do oeste e do leste da Ucrânia e também do sul. Praticamente uma cidade que está completamente cercada pelas forças de ocupação. Neste momento a calmia parece reinar, por instantes, provavelmente, ou minutos ou segundos, mas há poucos segundos antes da peça
ter terminado a última peça, a produção dava-me conta das explosões que se viam no horizonte e também das sirenes a tocar. Agora, vamos voltar a Portugal, porque a próxima notícia provavelmente é capaz de lhe interessar. O valor das rendas de casa em Portugal aumentou pelo segundo mês consecutivo para, imagino bem, 1.017 euros por mês, o que significa um crescimento de quase 4% em relação aos preços apresentados durante o mês de abril. A Confidencial Imobiliário revelou que as rendas das casas em Portugal subiram 3,2% em 2021, recuperando face ao ano anterior, quando se mantiveram praticamente inalteradas. Quanto a Lisboa, as rendas subiram 1,8% nesse ano, voltando a terreno positivo, refere a Confidencial Imobiliário em comunicado, lembrando também que se trata de uma forte recuperação na comparação com o ano anterior. Em 2020, as rendas de casas em Lisboa desceram 16,8%, sendo que a subida das rendas ficou no ano passado ainda ligeiramente acima do aumento observado em 2019, que foi de 1,4%. No caso do Porto, as rendas desceram 2,1% em 2021, embora a queda tenha sido inferior à de 4,5% registada em 2020. Numa pequena pesquisa pelo site Idealista, percebemos que um T3 em Castelo Branco pode custar a partir de 500 euros por mês. Já em Cascais, uma casa com a mesma tipologia e características semelhantes pode começar nos 1.400 euros por mês. Os municípios mais baratos para arrendar casa em Portugal são, para além de Castelo Branco, Viseu, Santarém e Figueira da Foz. Imagino bem, Castelo Branco com 500 euros por mês de renda e Cascais com 1.500. É inacreditável esse tipo de arrendamento em Portugal, que aumentou drasticamente nos últimos anos. E nós temos a indicação de que, se houver algum problema com Kiev, nós voltamos ao direto. Mas, entretanto, vamos falar do Carnaval, porque, como se diz, o Carnaval são 2 dias, ou melhor, a vida são 2 dias, com mais 3 do Carnaval são 5. E os brasileiros nunca deixam de brincar o seu Carnaval, mesmo com crise. Portanto, 2 anos depois, os foliões voltam à cidade do samba, no Rio de Janeiro, para a abertura do chamado Rio International Carnaval 2022. Durante este fim de semana, as 12 escolas do Grupo Especial reuniram-se para um mini desfile que serve como antevisão para o que vai ser na Marquês de Sapucaí, em abril. Apesar do Carnaval de Rua ter sido cancelado pela Câmara, devido ao aumento dos casos de Covid na cidade maravilhosa, as festas privadas que cobram bilhetes para ocorrer, desde que tenham a autorização do município. 2 anos depois, os foliões voltam à cidade do samba, no Rio de Janeiro, para a abertura do Rio Carnaval 2022. Durante este fim de semana, as 12 escolas do Grupo Especial reúnem-se para um mini desfile que serve como antevisão do que vai acontecer na Marquês de Sapucaí, em abril. Apesar do Carnaval de Rua ter sido cancelado pela Prefeitura devido ao aumento dos casos da Covid-19 na cidade maravilhosa, as festas privadas que cobram bilhetes podem ocorrer desde que tenham a autorização do município. A gente está aqui hoje no Carnaval, aqui na cidade do samba, e é muita alegria no coração poder ouvir bateria, ver o pessoal está aqui, mas ao mesmo tempo é uma tristeza que a gente não está com o povo. Só que é uma coisa para quem tem dinheiro, para quem pode pagar, uma coisa elitizada. Então tem uma problemática aqui que é complexa. No início do ano, a Prefeitura do Rio de Janeiro suspendeu o Carnaval de Rua na cidade e adiou o desfile das escolas de samba para o dia 21 de abril, o feriado de Tiradentes. Apesar das medidas adotadas pelo município para deter o avanço da variante Omicron da Covid-19, os foliões cariocas podem divertir-se nas várias festas, bailes e espetáculos privados que estão previstos ocorrerem até ao dia 1 de março. O Carnaval brasileiro, uma festa que se prepara durante praticamente todo o ano. Aqui nos Estados Unidos, o número de indocumentados presos nas fronteiras do México com este país diminuiu cerca de 14% em janeiro. A redução tem a ver com uma medida chamada Title 42, que impede os migrantes de entrar nos Estados Unidos por motivos sanitários relacionados com a Covid.
O número de imigrantes indocumentados presos nas fronteiras dos Estados Unidos com o México caiu 14% em janeiro, a maior queda desde fevereiro de 2021. 154 mil pessoas foram detidas, número que ainda é considerado muito alto. Desse total, mais da metade foi sumariamente mandada de volta para o México. Cerca de 75 mil estrangeiros que se apresentaram na fronteira foram admitidos e terão que se apresentar a um juiz para procedimentos de deportação, solicitações de asilo, entre outros. Desde março de 2020, mais de 1,2 milhão de estrangeiros foram mandados de volta para os seus países ao tentarem atravessar a fronteira sobre o chamado Title 42. O argumento da política criada por Trump era que os imigrantes representam ameaça à saúde pública devido à pandemia de Covid-19. Desde que a medida começou a ser implantada, mais de 1 milhão de pessoas já foram deportadas com base na política. Ativistas da Casa Imigratória criticaram a medida e pedem que a Casa Branca revogue o Title 42 o quanto antes, afirmando que essa política não tem qualquer resultado na saúde pública e sim é usada para expulsar imigrantes em massa. O Title 42 é usado para expulsar solicitantes de asilo e faz parte de um legado anti-imigrante deixado pelo antecessor de Biden, afirma Robin Bernard, conselheiro do Human Rights First. E vamos fazer uma última passagem por Kiev, já agora neste programa, sabendo como é que está a capital da Ucrânia. Portanto, as 4 câmaras mostram alguma calma no que diz respeito ao horizonte dos bombardeamentos. 2h41 da madrugada, é uma noite, mais uma noite sem dormir, por parte da maioria dos habitantes da grande cidade, do grande país, sempre à espera que engenho explosivo, um míssil, um morteiro, um ataque com metralhadora esteja no seu caminho ou no caminho da sua habitação. É de facto uma complicação muito grande para quem vive naquela cidade. Mas tudo parece estar a calmo neste momento, pelo menos não há, o alarme não soou ainda, ou já soou e nós não estávamos de facto em direto com essa informação, mas neste momento existe alguma calmia que é também regozijo para todos nós, na medida em que isso significa que durante mais alguns segundos ou alguns minutos a população pode estar descansada. E vamos agora ao desporto. A FIFA e a UEFA suspenderam esta segunda-feira os clubes e seleções russos de todas as competições devido ao conflito na Ucrânia. A medida inclui ainda a rescisão de contrato da UEFA com a Gazprom. Agora é oficial, a FIFA e a UEFA emitiram um comunicado no qual anunciaram suspensão imediata dos clubes nas provas internacionais até nova decisão. Assim, a medida afeta a seleção russa, que ia disputar em março o meia-final do play-off de acesso ao Mundial 2022 com a Polónia, e o Spartak Moscovo, que nos oitavos de final da Liga Europa iria defrontar o Leipzig. Agora para Portugal, onde o Benfica venceu na jornada 24 frente ao Guimarães por 3-0, o Sporting e o Porto empataram, hoje o Braga também empatou a 0 com o Estoril. Portanto, os 4 primeiros classificados empataram nesta semana de confronto. Mais tarde, no Canto Direto, com Ricky Durães e os comentadores residentes da SBT, pode analisar esta jornada. Ribéry, portanto, Franck Ribéry, sofreu ferimentos na cabeça na sequência de um acidente de viação, segundo a informação divulgada pelo Salernitana, clube onde joga o avançado francês, que desta forma vai ficar afastado dos relevados pelo menos durante uns dias. Após um acidente de viação, o jogador Ribéry, que não conduzia o carro, sofreu um ferimento ligeiro na cabeça e irá permanecer em repouso por precaução durante alguns dias. A imprensa francesa também dá conta de que o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos estará a seguir de perto a situação do defesa central Sérgio Ramos, de 35 anos, que termina contrato com o clube parisiense Paris Saint-Germain em junho de 2023. Recorde-se que o mercado de transferências na MLS reabre entre 7 de julho e 4 de agosto. E à altura de falarmos do câmbio em Portugal e no Brasil, qual é o valor da moeda americana na Europa, no espaço Schengen, e também do real no Brasil? 0,89 para a compra do euro, 1,11 para a venda, portanto assistiu-se aqui a uma baixa de alguns cêntimos do dólar, aliás, do euro em relação ao dólar, e também no Brasil 5,15 para a compra, 0,19 para a venda.
E em relação ao estado do tempo, podemos dizer-lhe que esta semana vamos estar mais ou menos aqui na área destes estados da costa atlântica com mais ou menos 40 e poucos graus, mas com a hipótese de no próximo sábado atingirmos os 50 e muitos. No resto do país a situação é diferente e a Catarina Rebimbas compilou para si a informação das comunidades onde habitualmente residem mais portugueses nos Estados Unidos. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu nublado para Newark com 48 graus. Filadélfia com céu nublado com 54 graus. Nova Iorque com céu nublado com 47 graus. Boston com céu parcialmente nublado com 40 graus. Hartford com céu nublado com 42 graus. Danbury com céu nublado com 45 graus. Miami com céu parcialmente nublado com 79 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 67 graus. Los Angeles com sol com 83 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 58 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. E pronto, foi esta a informação que temos. Continuamos a saber, segundo a produção, que a situação em Kiev continua normal, sem sirenes, sem explosões. Isso é uma boa notícia para nós. Agora vamos fazer uma pequenina pausa, vamos regressar dentro de instantes com mais notícias. Portanto, fique por aí, nós já voltamos. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Cansado do seu carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen, como o SUV elétrico ID.4 e ainda o SUV desportivo Atlas. Ajudamos-lo a tomar a melhor decisão para a escolha do seu carro novo, com atendimento personalizado em português, só na Volkswagen Open Road, em Bridgewater, New Jersey. Vem aí o inconfundível, o único, o melhor artista da música portuguesa da atualidade, Zé Amaro. Dou-te um beijo em todo lado, só aí é que eu não dou. Na sexta-feira, dia 11 de março, a partir das 7, no Clube Português de Miniola. Obrigado, por isso e muito mais. Adquira já o seu bilhete, veja os contactos em rodapé. Zé Amaro. Obrigado, Água alcalina Monchique. Uma das águas que melhor fazem à saúde dos portugueses. Beba água Monchique, a nossa água. Se pretende comprar ou vender a sua casa, conte com a experiência de uma das maiores e mais bem direcionadas empresas de real estate de New Jersey. A Sky Realty oferece-lhe o acompanhamento na compra ou venda da sua casa até à sua completa satisfação. Sky Realty oferece-lhe conhecimento, honestidade, rigor e profissionalismo. Sky Realty. Conosco, o sonho é infinito. Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue em Millburn, New Jersey.
Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. E sejam muito bem-vindos ao Especial Informação, agora segmento a linha aberta. Eu tenho que pedir desculpa aos telespectadores do Benfica, porque eu referi há pouco que os 4 primeiros tinham empatado, não é verdade? O Benfica venceu o Guimarães por 3-0, Sporting, Porto e Braga empataram. Portanto, é claro que os telespectadores mais atentos não escaparam e corrigiram nas redes sociais e eu tive a ocasião de ver. Agora vamos para a primeira chamada em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, Sr. Luís Pires. Olá, boa noite. Faz favor. Está-me a conhecer, não? Não estou. Hã? Não estou a vê-lo. Diga. Ok, era para me dizer se já sabe o contacto. Olha, não sei ainda o contacto. O senhor telefona praticamente todos os dias a pedir o contacto do Jorge Mendes. Nós não temos o contacto aqui. Eu peço imensa desculpa, mas o que é demais é demais. Vamos à nova chamada em linha aberta quando tivermos, e de facto essa informação já está disponível em termos de telespectador em linha. Muito boa noite, linha aberta. Estou sim, muito boa noite. Boa noite, como está? Passou bem? Boa noite, eu tenho uma pequena pergunta. Faz favor. Ou melhor, não é mais ou menos uma pergunta, é uma dúvida. Diga. Acerca desta situação que se passa na Europa, através da Ucrânia e agora da NATO estar envolvida também. Sim. Eu gostaria de saber uma coisa. Claro que Portugal não entrará, talvez não intervirá militar. Vai ter... caso intervenha, eu gostaria de saber uma coisa. Eu sou residente aqui nos Estados Unidos, mas nasci em Portugal e fiz inspeção militar em Portugal. Mas na altura o serviço militar obrigatório tinha acabado. A minha pergunta aqui é esta. Eu ainda estando na reserva oficial em Portugal, com português, se caso houver uma intervenção militar pela parte da Comunidade Europeia, ou neste caso os países europeus da NATO, se isso me afetará a mim? Olha, em princípio não, porque o senhor é residente nos Estados Unidos, emigrou, ficou dispensado, emigrou. Neste caso, não ponha sequer essa questão, nem se coloca essa questão em relação àqueles que estão em Portugal neste momento. A participação dos países da NATO neste conflito, no caso de haver um conflito globalizado, portanto, em relação aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, como sabe, pertencem também à NATO, e os países da NATO vão ter ou poderão ter que intervir com o fornecimento de material humano ou militar. Depende da estrutura desse país e da sua dimensão em relação ao conflito em si. Portanto, eu não colocaria essa questão, até porque a minha opinião muito pessoal em relação a isto e da grande maioria dos analistas é que, portanto, Vladimir Putin considerou a hipótese de estar preparado para um conflito nuclear. Mas os analistas e os jornalistas pensam que isso não será verdade. Será como uma manobra de diversão. Existe uma palavra muito importante no dicionário russo, que é matrioska, e que significa mascarado, portanto, é uma mentira mascarada de Vladimir Putin. Não creio que isso seja uma realidade que seja ou possa ser colocada neste momento. Embora ele já tivesse dito que Portugal também está na mira da Rússia em função ao apoio que tem dado e deu, oficialmente, não só ao envio de equipamento militar e também de dinheiro para que se possa fazer um confronto com a compra de armas que irão para a Ucrânia. Mas isso não quer dizer que nós estejamos sob o olhar de Vladimir Putin, que tem muito mais que fazer neste momento dentro do seu próprio país do que propriamente olhar para a Europa do Sul, não é? Portanto, o seu grande conflito é com a Alemanha e com a França e com os Estados Unidos, mas eu não tenho dúvidas de que esse confronto nuclear não irá acontecer. Pelo menos, calculo eu, durante os próximos tempos. Existe uma ameaça que é a China em relação ao Taiwan. Também estamos no olhar da China.
E estamos no olhar da Rússia, aliás, como eles também têm que estar no nosso olhar, não é? Na medida em que nós também, os Estados Unidos, possuem armas do mesmo género e de facto, como se costuma dizer em bom português, quem tem rabinho tem medo, sabe? Portanto, está certo? Pronto, para serem ouvi-lo, muito obrigado pela sua informação. Não, as pessoas que estão na reserva, não acredito que isso seja viável nos próximos tempos, ou ninguém, aliás, ainda hoje colocou essa questão. O confronto com a Rússia é muito complicado. Recebemos hoje a indicação, através de várias individualidades, Condoleezza Rice, o antigo embaixador dos Estados Unidos na Ucrânia, também Emmanuel Macron, já disseram que Vladimir Putin está isolado, só confia no seu círculo mais próximo, tem medo e está paranoico, foi esta a palavra utilizada. A saúde mental de Putin tem sido posta em questão e, portanto, neste momento a situação é mais preocupante por causa da sua sanidade mental neste momento. Talvez a questão da Covid o tenha afetado, viram-no a receber dignitários estrangeiros a uma distância de 20 metros, portanto, em mesas de conferências, portanto, há uma situação, de facto, complicada com o presidente da Rússia. Esperemos que essa situação não se torne mais perigosa para o Ocidente. Vamos para a última chamada deste programa, em linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, amigo Luís Pires. Boa noite, caro amigo. Então. Olha, sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu, como fiz uma comissão de 9 meses no Vietnã, tenho a dizer o seguinte: eu acho que é melhor matar-se um presidente do que matar-se muita gente. Depois era para corrigir e já corrigiu, mas eu já tinha esta pergunta na mente. Como o Luís Pires é lagarto, não, o senhor... esqueceu-se do Benfica, que não foi empate, foi 3-0. Claro. Olha, portanto, eu já corrigi, mas eu já vi que sabe uma coisa que me surpreende? Já tinha esta coisa na mente. E sabe uma coisa que me agrada? É quando as pessoas dizem uma coisa que eu não sou. E isso significa que eu sou imparcial e isento em relação ao desporto. Embora tenha a minha preferência clubista, mas não é aquela que o senhor disse. Enganou-se. Eu gosto que ganhem os que jogam bem. Ora, aí agora, está. Com ajudas da árbitra, Eu não sei se o senhor assistiu ao jogo do final de semana, da final da Taça da Inglaterra entre o Manchester City e o Chelsea. Ainda estive a acabar de... Qual é a sua opinião sobre esse encontro? Que tal? Um jogo fantástico. Os árbitros são independentes, não é como em Portugal. Apitam aquela pancada que há um jogador que vai contra o outro e dá na coxa. Tem toda a razão. Em Portugal era expulsão. Sim, nós em Portugal, em jogos de futebol, temos 40 minutos de tempo útil, ou 45, claro. Os árbitros portugueses têm muito que aprenderem. Pronto, olha, meu caro amigo, um grande abraço, tem toda a razão em relação ao Manchester City e Chelsea. É futebol, aquilo é para homens de barba rija. É claro. E pronto, os árbitros têm muito que aprender, os nossos árbitros portugueses. Ótimo, temos bons árbitros também em Portugal, estão um bocadinho escondidos. Sim, mas foi um prazer ouvi-lo. Claro. Eu tive muito gosto em ouvi-lo, muito obrigado pela sua informação. E agora, se me permitem, vamos para um pequeno intervalo, já regressamos. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Infelizmente, hoje temos alguns aniversários natalícios, portanto, houve algumas pessoas que nasceram neste dia, para todos os nossos votos de parabéns, e temos um aniversário de casamento. Vamos ver quem são. Happy birthday to you, parabéns a você. É uma rubrica deste programa, o Especial Informação da SBT, e vamos desejar os nossos parabéns à Josefina Moraes, que tem 73 anos de idade e parece que são 30. Hein? Parabéns, Josefina. Carmina Machado, com 65 anos, outro sorriso bonito a mostrar que tem menos do que os 65. Parabéns. Tami Kaladzetsis, assim é que é. 28 anos, bonita, simpática, muitos parabéns, Tami. Amanda Oliveira, 23 anos, olhem para este rosto, lindíssimo. Parabéns, Amanda, por mais um aniversário.
O Aidan Walker, 8 aninhos, aquele sorriso, cabelo loirinho e hoje com certeza vontade de apagar 8 velinhas, não é? E agora é a altura do aniversário de casamento que temos hoje para parabenizar, é importante. Portanto, vamos ver quem são, ou quem é este casal que hoje cumpre mais um aniversário de casamento. Maria e Manuel III, 62 anos de matrimónio, 8 anos para as bodas de diamante. Portanto, sorriso feliz, simpático, cumplicidade, amizade, como vem no dia do casamento e também recentemente. Portanto, significa uma vida inteira em conjunto. Muitos parabéns à Maria e ao Manuel III por este aniversário de casamento. 62 anos, vejam bem. Aquilo que nós chamamos uma vida inteira. Portanto, para eles, muitos parabéns. E em nome de toda a equipa que produziu e realizou este programa, tenha uma noite descansada. Entretanto, não se esqueça que o Rica Durão estará aqui dentro de alguns minutos com o programa Canto Direto e com os comentadores desportivos da SBT. Para todos, muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.